Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, né? Os horários de visualização das aulas são muito variados, então sejam bem-vindos aí a mais um tema aí que vamos trabalhar, né? A gente vai falar hoje o que a literatura moderna na geriatria chama de os gigantes da geriatria, né? Quando a gente fala de fragilidade, sarcopenia, quedas e olha para uma imagem como essa, né, que vocês estão vendo aqui, a gente vê uma face do idoso que transmite para a gente, né, uma ideia de uma dependência funcional. Esse paciente parece ter necessidade de ajuda para o seu dia a dia, né? Mas só isso não basta. A gente precisa ir além, né? Como médicos, a gente deve ir além da percepção e da identificação de que o nosso paciente precisa desse suporte físico, né? Entendendo por que que o envelhecimento para alguns pacientes vai ser diferente de um processo de declínio, né, fazendo com que eles tenham essa descida mais rápida aí em direção a se tornarem mais vulneráveis, e em outros contextos, alguns idosos se mantêm aí num processo de resiliência física, clínica, né, e de que forma essa tríade, né, fragilidade, sarcopenia, quedas, vai impactar, né, na definição mesmo de prognóstico de vida e independência dos nossos pacientes, né? Às vezes até mesmo interferindo na capacidade de tomada de decisões deles, na autonomia deles, né? A gente vai ter a aula dividida em três grandes blocos, né? Esses blocos lógicos são interdependentes, né? Eles conversam entre si. Vou falar um pouquinho primeiro sobre fragilidade, né? Para vocês entenderem o contexto de síndrome sistêmica da fragilidade. Depois, sobre sarcopenia, né? Trazendo para vocês a ideia do substrato fisiopatológico e biológico da sarcopenia, que impacta e tem como uma condição agregada a síndrome de fragilidade, né, como fator preponderante para a ocorrência dessa segunda síndrome, né, da fragilidade. E por fim, falar sobre as quedas, né, que é o evento, o desfecho, né, o evento mais traumático comum e potencialmente evitável, né? Se a gente reconhece o risco do nosso paciente através da avaliação sistemática, a identificação de síndrome de fragilidade, sarcopenia, risco de quedas, a gente consegue intervir prevenindo o desfecho das quedas, que é um desfecho indesejado para os pacientes idosos, né? Falando agora especificamente sobre fragilidade, né? A gente tem aí um reconhecimento recente da síndrome de fragilidade, né? Passou a ser reconhecida como uma síndrome geriátrica nos últimos 30 anos só, né? Era até então um adjetivo apenas, né? O paciente era tratado como frágil, caso eles tivessem um contexto de maior debilidade e que não pudessem sobreviver aí sem auxílio de outras pessoas. Esse autor, o Gillick, trazia esse conceito inicial como uma condição puramente funcional, né? Se esse paciente não consegue sobreviver sozinho, ele é frágil. Muitas pessoas ainda têm essa percepção de fragilidade no paciente idoso, mas isso evoluiu, né? Nos últimos 20 anos, principalmente, a partir ali da meados da primeira década do século XXI. Uma autora fundamental nesse trabalho, que é a Lisa Fried, ela começou a ter a identificação dos conceitos de base fisiopatológica da doença, né? A gente tem aí uma redução importante da reserva funcional dos pacientes em múltiplos sistemas, e aí isso é uma condição importante da avaliação da síndrome de fragilidade, que é uma síndrome multissistêmica. Ela não é diferente da sarcopenia restrita a um sistema, né, isoladamente. No caso da sarcopenia, o sistema muscular, não. Aqui a gente tem uma redução importante dessa reserva funcional multissistêmica, né, acometendo e levando à disfunção de diversos sistemas orgânicos, né? Por exemplo, fazendo com que esses pacientes percam a capacidade de se restabelecer frente a fatores estressores, né? Ou com uma condição pior de resposta, mesmo que sejam medidas terapêuticas adequadas, por exemplo, um antibiótico, uma
reabilitação, né, indicada para aquele paciente, ele não tem a resposta adequada, ele não consegue mais recuperar aquele padrão anterior, né, como se esse paciente tivesse descido uma escada, né, de funcionalidade, e o retorno, subir essa escada novamente, se torna um desafio, por vezes, intransponível, né? É como se esse paciente tivesse perdido a pilha, a bateria mesmo, né? Uma bateria biológica, né? E não é recarregável nesse caso, né? Esse paciente tem uma exaustão da capacidade de se restabelecer a homeostase, né? Essa base fisiopatológica ela é importante porque a gente consegue entender a fragilidade como um processo, né, sustentado aí de redução de reserva funcional, de desregulação desses vários sistemas, fazendo com que o paciente tenha um declínio que é chamado declínio espiral de energia, né? Então, eu vou mostrar para vocês aí já já essa questão do declínio espiral em energia, né? Que é o que sustenta a definição da síndrome, né? Trazendo essa ideia do tripé que está relacionado ao envelhecimento, né? Que faz com que a síndrome exista nos pacientes idosos. Esse contexto de perda em espiral de energia tem a base desse tripé, né, na sarcopenia, a desregulação neuroendócrina e a disfunção imunológica. Isso é hoje o que faz com que a gente tenha a identificação da fisiopatologia da síndrome, né? O ponto-chave para a gente aqui é que, por vezes, é muito difícil a gente conseguir identificar isso, né, nos nossos pacientes idosos, se não for feita uma avaliação mais sistematizada, né? Às vezes o paciente ainda parece ali independente e a gente, de forma subjetiva, entende que aquele paciente é um paciente não frágil e aí ele pega uma gripe ou tem uma alteração leve, uma infecção urinária, né, baixa e acaba descompensando de uma forma catastrófica, né? Esses desfechos negativos desses pacientes relacionados à fragilidade é uma condição que vai fazer com que esse paciente se torne mais suscetível a condições como mortalidade, mais tempo de internação, a institucionalização, né? E a importância do reconhecimento da fragilidade é que é possível prever isso, né? Se a gente tiver aí o reconhecimento da importância epidemiológica disso e sustentar que é necessário avaliar os nossos idosos sob o âmbito da identificação da fragilidade, a gente vai aplicando ferramentas de forma sistemática e trazendo esses pacientes com condição ainda de terem intervenções que reduzam os riscos negativos da doença, né? E o desafio não é pequeno, né? Se a gente for olhar para o Brasil, né, a epidemiologia da fragilidade no Brasil, ela não é uma epidemiologia simples de enfrentar, né? Dos pacientes com mais de 65 anos, né, a gente tem aí como não frágeis somente 37% deles, né? Então, a prevalência também da fragilidade, ela é diretamente relacionada à idade, né? Idade dependente, né? Esse trabalho aqui de 2003 mostra que a gente tem um percentual menor de idosos frágeis, tá joia? Que seria esse percentual total aqui, entre indivíduos de 65 e 70 anos, que passa de mais de 30% com indivíduos com mais de 90 anos. Então a idade é um fator independente aqui, né? Um fator de risco independente. Olhando para o Brasil, né? Essa amostra aqui desse estudo, com mais de 5 milhões de idosos, né, mostrou aqui 51,3% por cento dos idosos como pré-frágeis, né? O que isso quer dizer? Esses indivíduos eles estão numa zona cinzenta, né? Eles estão caminhando ali para a fragilidade, né? E aí tem alguns fatores de risco que são potencialmente passíveis de abordagem nesses pacientes que podem fazer com que a gente consiga prevenir essa progressão desses indivíduos pré-frágeis para a fragilidade, né? Alguns indivíduos com menor nível educacional, baixa renda, polifarmácia têm
condições, tem nessas condições aceleradores para evolução da pré-fragilidade para a fragilidade, né? Então, acaba que a gente tem essa janela de oportunidade para intervenção, né? Especialmente nesses grupos, né, que eu falei para vocês, de menor escolaridade, idade mais avançada, baixa renda, com alta carga comórbida, e que já tem algum grau de dependência, né, com presença de história de quedas, né? Prevenir essa evolução para a fragilidade é um constituinte importante daquilo que a gente pretende oferecer para o nosso paciente em relação a cuidado, né? Falando aí de fisiopatologia, fatores predisponentes, né? A gente já viu aí a idade, né? Como um fator independente de risco, né, para a evolução da fragilidade. E aí a gente acaba identificando a síndrome de fragilidade como uma síndrome embasada nessa condição de redução da atividade dos eixos hormonais anabólicos, sarcopenia, então aqui é uma resistência anabólica, né, o nome dado a isso é resistência anabólica, associação com a sarcopenia, que é a disfunção muscular, certo? E a existência do inflammaging, né, esse estado inflamatório crônico do paciente idoso. Esse ciclo ele se autossustenta, reduzindo a energia, levando à perda de peso do paciente. Esse paciente se torna cada vez mais inativo, reduz a ingestão alimentar e retroalimenta a sarcopenia, né? Alguns dos fatores importantes aqui é a agudização de doenças crônicas ou as próprias doenças crônicas que estão relacionadas a isso, as alterações próprias e fisiológicas do envelhecimento, né? E isso faz com que a gente entenda o contexto da fisiologia do envelhecimento como um fator importante aqui, a idade, nível educacional, baixo nível educacional, já existir algum grau de prejuízo cognitivo, e aí há questões biológicas do envelhecimento, aquelas que a gente ainda não consegue intervir, né? Lesões oxidativas de DNA, perda da capacidade de reparo, anormalidade de transcrição, deleção, mutação, enfim, alterações que não são passíveis de mudarmos, né? Assim como a idade, assim como carga genética, mais estilo de vida, controle de doenças, redução do risco de lesões, nível educacional, tratamento dos distúrbios cognitivos desses pacientes é possível, né? A gente consegue oferecer prevenções nesse caso, né? Então aqui a gente vê esse tripé, né? Tripé é sustentado pela sarcopenia, disfunção imunológica e a desregulação neuroendócrina, o inflammaging, né? Desregulação neuroendócrina fazendo com que esse paciente tenha uma resistência anabólica e a sarcopenia, né? Que é a alteração aí que contribui também de forma direta para a existência da fragilidade. Aquele tripé ali é a forma simples de se observar isso, né? Quando a gente olha para essa imagem aqui, a gente percebe que existem diversos sistemas orgânicos que vão contribuir para a existência disso e o contexto de fisiopatologia da condição da fragilidade ele é mais complexo à medida que a gente se aprofunda nesse estudo. Tá? A gente tem também uma questão importante, é que não podemos confundir a fragilidade com essas outras condições, né? Incapacidade, comorbidades, né? A gente precisa lembrar e reforçar que a fragilidade é uma síndrome de impacto multissistêmico que se instala de forma lenta, né? Diferente da incapacidade, aquele paciente que perde a condição de fazer atividades pelos próprios meios, né? Isso pode acontecer de forma aguda, por exemplo, num AVC isquêmico, né? E isso é uma questão aqui importante na diferenciação. E as comorbidades, né? A gente já sabe que são fatores de risco, mas podem coexistir ali se estiverem bem controladas, fazendo com que o paciente se mantenha em condição de reduzir o risco dessa perda de reserva funcional, né? Esses pacientes eles têm uma perda da homeostase ou uma redução do risco de homeostenose a depender do controle que a gente fizer disso daqui, né? Esse diagnóstico é importante, né? Porque no idoso frágil a gente tem como sintomas identificáveis aqui perda de peso, né? Fraqueza muscular, que é uma característica da sarcopenia, chamada de dinapenia, né? Existência de fadiga, redução de velocidade de marcha, é considerado aqui o sexto sinal vital da geriatria, né? O sexto sinal vital no paciente idoso. Uma velocidade de marcha menor do que 0,8 metros por segundo é considerada uma velocidade de marcha alterada. Isso vai levar à inatividade física, né? E os portadores de
alterações de marcha e balanço, lógico, tem maior risco de quedas, né? Tem maior risco de isolamento, tem maior risco de medo de cair, isso associado a sintomas depressivos, né? A redução de atividade, ela retroalimenta a perda de massa muscular, ela faz com que esse paciente tenha perda de massa óssea também, osteopenia, osteoporose, aumenta o risco de alterações cognitivas, impacta nas questões sensoriais desses pacientes, com déficits sensoriais, né? E isso torna o paciente naturalmente mais vulnerável, né? Independente de quantas doenças eles têm, né? E a sarcopenia como redução de massa e força muscular, função muscular, tá bom? Aqui a gente tem um pouquinho da trajetória, né, da fragilidade, uma trajetória hipotética, né, que reúne causas primárias não passíveis de modificação, com causas secundárias associadas, né, depressão, neoplasia, infecção, levando à ocorrência dessa tríade, né? Essa interação entre causas primárias e secundárias faz com que o idoso, com envelhecimento, tenha a ocorrência da tríade clássica da fisiopatologia da doença, desregulação neuroendócrina, disfunção imune e sarcopenia, e com isso formate a condição para a existência da síndrome de fragilidade, né? Com redução de marcha, velocidade de marcha, redução de força de preensão palmar, diminuição da capacidade de atividade física, perda de peso, exaustão, fadiga, tudo isso, né? Um idoso que se cansa fácil, caminha devagar, né? Essa perda de capacidade à resposta terapêutica esperada em determinadas medicações, isso naturalmente é um contexto que demonstra para a gente que o caminho da síndrome é um caminho que vai acontecer em cascata, né? Uma cascata de perdas aqui, né? Se o paciente tem mobilidade reduzida, né? Ele tem mais risco de queda. Esse paciente tem mais risco de queda por mobilidade reduzida, tem mais risco de osteopenia, osteoporose, de fratura de quadril caso isso aconteça uma queda. Se ele cair, ele tem medo de cair, né? Passa a ter medo de cair e se torna um idoso isolado também, né? O medo de cair é chamado de pitofobia, né? Então, isso acontece e prejudica, leva a alterações de humor, né? E também isola o paciente idoso porque ele não quer sair mais pelo medo de cair, ter alguma fratura, ter uma necessidade de hospitalização, que é o resultado final de todo esse contexto aqui, né? Ocorrência de quedas, lesões, agudização de doenças crônicas ou ocorrência de doenças agudas com pouca capacidade de resposta, hospitalizações que se prolongam além do que seria considerado uma hospitalização adequada para aquele indivíduo, a incapacidade, a perda da capacidade de fazer atividades pelos próprios meios, né, a perda de dependência, risco maior de institucionalização e morte. Isso é o desfecho. Então, a gente acaba tendo uma necessidade de operacionalizar a nossa avaliação clínica desse paciente, né? Critérios clínicos existem vários, tá, pessoal? E, infelizmente, muitos deles são discordantes aí na sua forma de aplicação, nas suas definições e tudo, né? Para o não especialista, a gente tem que buscar os fatores clínicos identificáveis da fragilidade. Existem critérios que a gente vai, que eu vou mostrar já já para vocês, que partem da identificação dessas condições clínicas aqui como fatores para a identificação da síndrome, né? Por mais que a gente possa ter alterações laboratoriais, nenhum exame laboratorial é capaz de maneira isolada ou até mesmo em conjunto com as alterações clínicas, fomentar o diagnóstico de fragilidade, né? Ele pode até contribuir, mas não é uma condição aí sine qua non para a gente ter o diagnóstico, né? E a gente precisa ter os critérios clínicos, e esses critérios clínicos podem ser avaliados por algumas escalas, né? Essas escalas a gente vai principalmente aqui no dia a dia da clínica e atendimentos, né, na prática de ambulatório, SUS e convênio, onde quer que seja, né? A gente vai usar escalas que sejam mais fáceis e mais rápidas de aplicação e que tenham boa sensibilidade e especificidade, né? Essa é uma escala clínica de fragilidade, que é a escala de Rockwood. Eu até uso eventualmente, ela é muito boa para acompanhamento longitudinal dos pacientes, e tem uma questão de ter também uma condição de apresentar para o paciente, às vezes até para o familiar também, né, uma referência visual do que a fragilidade representa para aquele indivíduo, qual é o nível de
fragilidade desse paciente, o grau de comprometimento que esse paciente tem, associado ou não a outras condições, né? Então, esse acompanhamento é interessante, né? Vai dar para a gente aqui na Rockwood a capacidade de definir nível de suporte que esses pacientes precisam, né? Mesmo o paciente robusto, que é muito ativo, né, regular, até o paciente que seja um doente terminal ali, né, que a gente já tem aí uma condição de dependência completa mesmo. A despeito de existir a escala de Rockwood, a que eu mais uso é o Frail. Tá? Acho que ela é mais fácil porque ela é um acróstico, né? E a gente consegue, né, um mnemônico, né, usando as letras do Frail, identificar os fatores relacionados à identificação da síndrome, né? Fadiga é uma pergunta difícil do paciente idoso responder não, né? Então, se ele tem aqui, uma das letras vale um ponto, né? Não pontua nada, é robusto, 1 a 2 é pré-frágil, maior ou igual a 3 ele é frágil, né? Então, fadiga, a capacidade ou perda de resistência, né? Com a capacidade de subir ali, né? Lance de escadas, né? A deambulação é a capacidade de andar um bloco, aqui seriam 100 metros, tá, pessoal? Dar a volta, andar um quarteirão ali. E o Unisys, que é o I, é paciente que tem maior ou igual, né, a 5 comorbidades, e loss of weight, a identificação dessa perda de peso desses pacientes, o que configura aí síndrome consumptiva no paciente idoso, né, perda de mais de 5% ou 4,5 quilos em até um ano. Né. Preencheu maior ou igual a 3, esse paciente tem fragilidade e já faz jus à abordagem terapêutica, tá bom? Só um lembrete, né? De que forma a gente vai fazer esse... Eu já poderia até ter mudado aqui o Papa, né? A gente poderia colocar aqui o Papa Francisco já, mas eu coloquei João Paulo II por uma razão aqui clubística, beleza? Então, na prática, como é que a gente vai fazer isso, né? A gente vai fazer uma anamnese completa, exame físico do paciente, da cabeça aos pés, né? Entender e identificar síndromes geriátricas, buscar ativamente por manifestações atípicas, aquela questão do efeito iceberg do paciente idoso, né? Que tipo de declínio e capacidade de resposta esse paciente tem quando tem alguma manifestação aí que seja mais simples do ponto de vista clínico, como um quadro gripal, uma infecção aí, viral, uma infecção trato urinário, e que tipo de resposta esse paciente tem, né? Conduzir, reconhecer, saber fazer avaliação de polifarmácia, isso é uma das coisas que também são fundamentais aqui, né? A aula de farmacogeriatria deixa isso em aberto para vocês. Identificar os sinais e sintomas principais, os pacientes costumam ter múltiplas queixas, múltiplas dores, às vezes é muito difícil avaliar esses pacientes por uma perda da condição de descrever de forma mais precisa o que eles estão sentindo, né? Avaliar a funcionalidade, né, com as escalas que são validadas para isso, capacidade do paciente fazer ali movimentações por si mesmo, né? Avaliar PA, avaliar quais medicamentos esse paciente usa, se ele tem hipertensão, se esse paciente tem hipotensão postural, a gente falou sobre isso aí na aula de exame físico, né, geriátrico. A AGA, para trazer à superfície alterações que porventura não sejam observadas nesse roteiro inicial de avaliação prática do paciente idoso, né? Fazendo avaliação cognitiva, de humor, mobilidade, funcionalidade, equilíbrio, nutrição, recurso ambiental social, capacidade de avaliação de farmacogeriatria, né? Tudo isso entra nesse contexto. Se esse paciente tem condições que sejam possivelmente associadas, exames laboratoriais de imagem conforme o que esse paciente tiver de critérios clínicos e a aplicação do Frail como um critério diagnóstico, tá bem? Do ponto de vista de tratamento, é bom pautar para vocês aqui que não tem nada que venha da farmácia especificamente que seja um tratamento eficaz, efetivo para fragilidade, né? A base, né, o pilar aqui são os exercícios multicomponentes, né, que envolvem trabalho de resistência, equilíbrio e marcha, né, com força, né, contra a resistência aqui no caso, né, são benéficos, né, para tratamento de fragilidade em idosos. Também a associação
com suplementação, né, proteico-calórica, visando aí uma suplementação proteica em torno de 1,2 a 1,5 gramas por quilo dia, mas nesse caso aqui o tratado é bastante enfático em dizer que o benefício da suplementação só funciona se a gente tiver estímulo físico nesse paciente. Não adianta fazer suplementação se esse paciente fica 24 horas por dia sentado. Ele não vai, sentado ou deitado, ele não vai ter benefício da suplementação para estimular a síntese proteica. Uma questão que com muita frequência aparece como pergunta de aula, e suplementação hormonal, o que a gente tem aí, quais são os benefícios? Não tem benefício, pessoal, descrito na literatura científica até hoje, que justifique a utilização de tratamento de reposição hormonal, tá? Suplantando os riscos, De forma geral, os riscos e os efeitos colaterais, eles têm maior risco, têm maior presença, do que benefícios, tá? Então, a não ser no paciente que tenha sexo masculino, que tenha evidência de disfunção sexual associada, aí a gente pode considerar, se esse paciente tiver fatores de risco e tudo mais, que inviabilizem essa prescrição, não tem que fazer, tá? Bom senso e paciência, isso é lento, assim como ela é uma síndrome de instalação lenta, a gente tem que ter paciência com orientação do paciente, do cuidador, para evitar que esse ciclo de imobilidade desse paciente se perpetue, e esse paciente se torne cada vez mais frágil, alimentando, dando um feedback positivo àquela tríade que a gente falou ali da fisiopatologia. Mais importante de entender é que não tem pílula mágica aqui, não tem mágica que a gente possa fazer que traga benefício a esse paciente. É acompanhamento próximo mesmo, tá? Fiquem de olho nessas questões aí. O foco então é prevenção, aplicação da AGA em idosos frágeis é fundamental. O idoso frágil é o que mais se beneficia da aplicação da AGA. Eu respondi uma pergunta de uma aluna aí numa das aulas sobre essa questão, Idealmente a AGA deveria ser feita para todo mundo, mas não é factível fazer para todo mundo. O idoso robusto, ele não tem tantos benefícios quanto o idoso frágil. Para o idoso frágil é fundamental, tá? Para planejamento terapêutico individualizado, que seja eficaz, tá bem? Além da AGA, avaliação funcional, tá? E aí, independente de idade, Eu sempre falo em aula que idade na geriatria não é um fator que seja dos mais relevantes, Ela não é uma condição que justifique não fazer ou fazer alguma coisa, A gente precisa de uma avaliação mais aprofundada deste indivíduo, independente da idade dele. E, claro, sugerir e motivar o paciente a ter algumas mudanças de estilo de vida, se isso for indicado, Suspensão de tabagismo, álcool, uso de substâncias psicoativas, incluindo aí medicações prescritas, tá? Eventualmente benzodiazepínicos e tudo mais, e tratar rigorosamente as doenças crônicas para que esse paciente se beneficie e tenha condição de recuperação mais rápida quando tiver agudização, tá? Vamos para a sarcopenia, Segundo tema, sarcopenia tem como definição, essa condição que tem a redução de massa muscular, e de função muscular. Isso não é uma coisa nova na literatura, A gente vê aqui representação do Shakespeare, aqui no século XVI, 16, 17, falando aqui sobre os homens, as pessoas da sexta idade, A sexta idade seriam indivíduos com mais da sexta década em diante, Na sexta idade se enfia em calças e em chinelas simples, agora usa óculos, bolsa de lado. Em um mundo muito vasto, as meias juvenis bem conservadas não são de mais valia para suas pernas agora finas. Ele descreve essa questão da ideia da perna fina, mas hoje a gente sabe que sarcopenia é muito mais do que perna fina, É uma falência muscular mesmo, e a presença de redução, de massa muscular com perda de força e função muscular é um preditivo de diversos desfechos negativos, com maior risco de dependência, perda de funcionalidade, queda e mortalidade. A gente parece que está falando da mesma coisa aqui quando falou de fragilidade, mas são condições diferentes. Aqui é um sistema só, o sistema muscular. A gente já sabe que no Brasil isso é muito presente, muito prevalente, A gente tem aqui uma epidemiologia no Brasil
né, só aqui para reforçar, né, a questão de evidência de redução em força e perda de força e função muscular necessária para dar valor prognóstico, né, da sarcopenia. Então isso é importante, isso foi incorporado como critério para diagnóstico de sarcopenia, né. Em 2016 ela passou a fazer parte do CID, foi incluído como doença, né, sarcopenia. E aqui são os fatores associados, né? A gente tem alterações endócrinas, imunológicas, parece que vocês já viram esse filme, né? Alterações nutricionais e outros fatores relacionados à redução da contratilidade muscular em outros sistemas, né? A redução de drive do sistema nervoso central, que impacta na resposta muscular, redução de estabilidade, né, de reflexo espinhal, alterações de neurônio motor, tensão muscular, desacoplamento, excitação, contração, uma série de condições aí que estão associadas a essa existência. Tá? Do ponto de vista epidemiológico, a gente sabe que no Brasil, em média, a gente tem 17% da população idosa com sarcopenia. Tá? Ela é mais prevalente em mulheres. Os trabalhos eles são diferentes aqui, eles encontram uma variabilidade grande, né? A depender de localização e tudo. Mas a prevalência ela é maior em idosos que tenham residente em ILPI hospital, né, pode chegar até 40%, e maior em mulheres também, chega em torno aí de 20%, tá? 12% em homens, na média que foi encontrado no Brasil é 17%, o que configura um problema de saúde pública, né, porque pode ser prevenida, né, e leva a desfechos de saúde muito negativos que poderiam ser evitados caso tivesse a identificação e a prevenção da sarcopenia, né? E a prevenção ela começa na terceira década de vida, tá, pessoal? Principalmente, né, até a terceira década, né? Construção de reserva muscular é um fator importante aqui para prevenir sarcopenia. O diagnóstico é bem interessante porque ele tem um fluxo lógico, é meio que um fluxograma, né? A gente vai avaliar o nosso paciente idoso sob o aspecto de avaliação muscular, né? Então, rastreando através da suspeição clínica, né? Se esse paciente tem história de fraqueza, história de queda, redução da velocidade de marcha, dificuldade para levantar de cadeira, perda de peso, ou até mesmo pela aplicação de uma escala, que é o SARC-F, né? Que é também um mnemônico, que vai ajudar vocês a entenderem o que ela se propõe a identificar, né? A gente vai olhar a força depois que faz a aplicação do SARC-F, né? Força muscular deve ser avaliada diretamente com um dinamômetro para definição de força de preensão palmar, tá? Para o Brasil a gente tem referências específicas aqui para definição de força de preensão palmar, tá? Não precisa saber de cor, mas para homens seria mais do que 27 kg, para mulheres 19 ou 16, né, dependendo aí da referência. Tem alguns trabalhos em andamento tentando modificar isso, porque isso é um critério que vem da Europa, né? Então, a população brasileira é mais heterogênea, tá? Então, força de preensão palmar com dinamômetro ou o teste de levantar e sentar de cadeira, né, que vocês fizeram lá já, né, em uma das oficinas, 5 vezes em menos de 15 segundos. É uma forma de avaliar a força de quadril, né? Ali a gente está avaliando força de quadríceps especificamente, tá? Tiver presença de critérios de rastreio, né, alterações no rastreio por suspeição clínica, ou no SARC-F, com perda de força, ou pelo dinamômetro, ou pelo teste de levantar e sentar, a gente tem uma sarcopenia provável já, né? E aí, se esse paciente tem uma sarcopenia provável, eu preciso, num próximo passo, identificar o impacto dessa sarcopenia e se esse paciente tem, de fato, redução de massa muscular, né? A gente, para identificar redução de massa muscular, usa alguns exames. Eles não são obrigatórios, tá, pessoal? A partir do momento que a gente já identificou sarcopenia provável, a gente já tem uma autorização para tratar esse paciente com relação à sarcopenia. Porque vocês vão ver aqui que são exames, a bioimpedância nem tanto, né? Mas a densitometria de composição corporal, que seria o exame de escolha aqui, ela é um exame mais difícil de ser feito, né? Embora seja feito na mesma máquina da densitometria mineral óssea, né? O software só que é diferente, é mais difícil de encontrar. Então a gente acaba confirmando a sarcopenia quando a gente identifica a redução de massa muscular também, né? Mas a identificação da perda de força muscular com critérios clínicos, ela já permite que a gente trabalhe esse paciente com relação ao tratamento, né?
O que vem adiante aí é identificar se esse paciente tem alteração de desempenho físico associado à sarcopenia, né? A avaliação de velocidade de marcha, que eu disse para vocês, se for menor do que 0,8, o teste da caminhada de 400 metros, né? O time da Pengo, que é um teste que vocês já sabem fazer, o SPPB, tá? Tudo isso indicado para avaliar a gravidade. Se esse paciente tiver desempenho baixo em qualquer um desses testes, a gente tem uma identificação de uma sarcopenia grave. O time da Pengo é um teste muito rápido, né? A gente faz isso muito rápido, a avaliação de velocidade de marcha também. Os outros testes são um pouco mais extensos. Então, de certa forma, a gente acaba tendo aí uma condição de identificar esse paciente de forma relativamente simples, tá? Tem que ter um cuidado especial, pessoal, que a gente tem aqui uma classificação didática, tá? Sarcopenia primária, que é relacionada à idade. Existem outras causas de sarcopenia secundária, tá? Atividade física, a inatividade física, esses pacientes com síndrome de imobilidade, que é uma condição geriátrica importante também, a síndrome de imobilidade, tá? Aumenta muito o risco de mortalidade, lesões por pressão, etc. Relacionada a doenças orgânicas avançadas e a nutrição, alterações dietéticas específicas ou má absorção, etc. Tá? E temos que ter um cuidado específico aqui com a condição da obesidade sarcopênica, né? Esses pacientes que têm critério diagnóstico para sarcopenia e também para obesidade, a gente vive uma pandemia de obesidade aí hoje, né? O paciente tem muito gordura e pouco músculo, né? Pouquíssimo músculo é o pior cenário, tá? A gente tem desfechos negativos mais frequentes nessa população aqui do que os indivíduos com sarcopenia isolada, tá? Isso é bem importante de citar aí, tá? O diagnóstico, então, esse é o fluxograma, tá? Aqui é a avaliação passo a passo, né? Eu gosto muito dessa imagem do tratado aqui porque ela traduz visualmente o que a gente precisa fazer com o nosso paciente, né? Aqui é o SARC-F, né? Avaliação de força, que é o Strength, beleza? Se esse paciente, isso pode ser feito uma avaliação subjetiva, tá, pessoal? Depois a gente faz a avaliação objetiva de força do paciente com dinamômetro, né? Se esse paciente tem dificuldade para levantar, carregar 4,5 kg. 4,5 kg é um negócio muito específico, né? Eu acabo perguntando se consegue carregar ali um saco de arroz, né? Quando faz compra de 5 kg e tal. Esse paciente tem alguma dificuldade para deambulação, né? O ambulation, que é o A, né? Se esse paciente tem alguma dificuldade, muita, que vocês percebam que tem 0, 1 e 2 pontos, tá? A depender da capacidade do paciente aqui, a gente vai pontuar. Esse paciente pode ter até 10 pontos, a depender de quanto for a pontuação dele em cada uma das questões aqui. Se esse paciente tem dificuldade para se levantar da cadeira, né? Aqui é Rise from the Chair, beleza? O R. Se esse paciente tem dificuldade para subir escadas, né? Um lance de 10 degraus de escada, é o Climb Stairs, é o C. E se esse paciente tem falls, né? Se esse paciente tem quedas, né? Quantas vezes ele caiu no último ano. E aí cada uma dessas pontuações aqui, somadas, se for maior do que 4 pontos, é positivo para preditivo de sarcopenia, certo? É um teste rastreio. E a gente tem que aplicar avaliação de força, né? Identificação de perda de massa muscular e gravidade. Né? Então esse é o passo a passo. Beleza? O tratamento de sarcopenia ele não é muito diferente do que a gente já falou até agora para a fragilidade, né? Vai também envolver exercícios resistidos, tá? Conforme, lógico, a condição física de cada paciente e uma dieta orientada para suplementação de proteína, tá? Um tratamento também de longo prazo, que pode ser por meses a anos, né? Acaba que esses pacientes vão precisar de um balanço nitrogenado positivo, né? Vamos considerar assim como se o idoso fosse um atleta em recuperação, né? E para isso a gente precisa dar mais proteína para esse paciente, né? Caso ele não tenha contraindicação a uma ingestão elevada de proteína, isso pode e deve ser feito, tá? Visando aí 1,2 a 1,5 gramas quilo dia de ingestão proteica, até com suplementação mesmo, pode fazer às vezes whey protein, né? Isolado, proteína de alto valor biológico, tá? Sempre idealmente após o exercício, né? É o que é considerado padrão ouro aí como estratégia de síntese muscular, tá? Então isso é o que acaba sendo recomendado além do exercício físico resistido, tá? E aí quando eu falo de exercício físico resistido não adianta fazer hidroginástica, tem que ser academia mesmo. Eu trago aqui para vocês, pessoal, esse vídeo só para ilustrar um pouquinho da importância que é dada à sarcopenia, né, até mesmo em clipes aí de propagandas ao redor do mundo e o impacto disso que tem uma relação também com escolhas durante a vida, né, de cada um de nós aqui. O
som acho que não vai sair, mas percebam aí What que will é your uma música last que 10 tem years look like? a diferença de uma escolha Will you em be relação quick ao enough for a game of tag with your grandchild? que tipo de vida Strong você quer enough levar. to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Bom, é Change your impactante, future né? De at certa forma também makehealthlast.ca. meio acaba sendo um pouco difícil de ser especificamente relacionado a escolhas durante a vida, né? Muitas das coisas não são escolhidas, né? Mas é só para mostrar para vocês que existem campanhas aí. Essa é uma campanha canadense para conscientização da população a respeito da possibilidade de prevenir sarcopenia. E por fim, vamos falar sobre o desfecho traumático que é a queda, né? A gente quer evitar a qualquer custo nos pacientes idosos, né? Uma condição que é responsável por 3/4 aí de todos os traumas dos pacientes idosos, né? Isso é muito importante e vale a pena lembrar também que 1/3 dos idosos cai anualmente, e quanto mais velhos são, maiores as chances desses indivíduos caírem, tá? Chegando aí a mais de 50% dos pacientes com mais de 80 anos. A gente tem que entender, né? O que é fundamental é não normalizar a queda como um acidente, tá? A queda é também um acidente, mas ela é, no paciente idoso, entendida como um evento sentinela. Ela é multifatorial, então eu preciso avaliar esse paciente sobre vários aspectos, né? Avaliação de marcha, estabilidade ou instabilidade de marcha, se esse paciente tem sarcopenia ou não, fraqueza muscular, se esse paciente usa um medicamento que aumenta o risco de queda. Isso é muito comum da gente ver, então tudo isso faz a gente olhar para o desfecho quedas não como um desfecho isolado, né? Não como um acidente, mas como um evento sentinela que tem que nos fazer avaliar o paciente sobre diversos aspectos, tá? Como eu falei, né? É o principal mecanismo de trauma nos pacientes idosos, né? A causa mais comum de lesão em idoso, assim, toda vez que eu estou de plantão, eu atendo pelo menos um idoso aí que tem tido queda durante o meu plantão, né? Eu faço um plantão de 12 horas a cada 15 dias, né? Isso é muito comum, tá? Muito comum da gente ver. É importante ter essa definição de que é um evento sentinela, então tem que se avaliar esse paciente sobre diversos aspectos, tá? Marcha, fraqueza, hipotensão postural, de novo, né? Alterações sensoriais, se esse paciente tem alteração de propriocepção, se esse paciente tem alteração visual, se tem alteração vestibular, se esse paciente tem queda de pequenas alturas, mesmo assim tendo baixo impacto, com lesões importantes, né? Fraturas, internação e morte. Essas complicações são uma sequência aqui. Isso é interessante porque em torno de 1/3 dos pacientes que têm queda no ano, né? Na maior parte das vezes, esses pacientes acabam caindo em casa, tá? E quando esses pacientes têm fratura, o risco de mortalidade desses pacientes no primeiro ano também é em torno de 30%. Primeiro ano após fratura transtrocanteriana, no caso, né? Fratura de fêmur. A hospitalização também é um fator de risco para quedas, né? Os pacientes fazem delirium, acabam tendo quedas e tal, e é um desfecho evitável dentro do contexto hospitalar. E o alto risco de recorrência relacionado à queda. A ocorrência de quedas no último ano, né? Mais do que uma queda no último ano, é o principal fator de risco para novas quedas, tá? Então, isso é sempre importante como um fator relacionado a uma triagem ativa da ocorrência de quedas nos pacientes idosos. O mecanismo mais comum é uma queda da própria altura, né? Em superfícies niveladas. Eu sempre que vejo essa foto aqui me incomoda. Eu falo assim, gente, quem tirou a foto dessa idosa que tinha caído, né? Espero que seja uma atriz. E tem como complicação quedas como essa aqui, né, dessa foto, lesões ortopédicas, né? Fraturas de quadril são as mais frequentes, ossos longos, né? Então, é importante também que quando um paciente idoso chega para ser atendido pela ocorrência de uma queda,
Admitir esse paciente é fazer uma avaliação geral do paciente com trauma, né? Caracterização, mecanismo de queda, em que ambiente ele ocorreu, teve testemunha ou não, tá? Eventualmente vocês podem se deparar com quedas por causas violentas, tá? Isso também é uma questão importante aqui. A causa, como eu já disse, né, é multifatorial, a gente precisa fazer pesquisa aí de condições associadas à causa da queda, né, e a AGA se presta muito a esse aspecto, né, fazendo avaliação de infecção, alterações eletrolíticas, hipoglicemia, se esse paciente teve sensação de arritmia, sudorese, dor torácica, né, que justifique uma investigação cardiovascular para esse paciente, se esse paciente teve dispneia, se esse paciente teve déficit súbito de força ou sintomas, sinais neurológicos focais, se esses pacientes têm alterações visuais, propriocepções, vestibulopatias, né, hipoglicemia novamente, tudo isso faz parte desse contexto de investigação, tá bem? E o que é importante, né, assim, a gente precisa rastrear. Todo paciente idoso no atendimento precisa ter, dentro da sua consulta, perguntas sobre a existência de quedas, né? Teve mais de uma queda, né, no último ano, 2 ou mais quedas nos últimos 12 meses. Se esse paciente já chegou com história de queda aguda ou se esse paciente tem alguma dificuldade de marcha e equilíbrio que seja fator de risco para queda. Por quê? Identificar um rastreio positivo para qualquer uma dessas perguntas aqui é o gatilho para instituir um tratamento específico para fatores associados. Revisão de polifarmácia, por exemplo. Né? Onde é que a gente previne a queda? Né? É no ambiente do paciente, é no próprio paciente. Então tem que ver medicação. Eu tenho que avaliar a acuidade visual desse paciente, eu tenho que fazer um teste de Snellen, eu tenho que pedir para esse paciente ser atendido pelo oftalmo. Né? Em medicação aqui, os grandes vilões, né, sempre bom citar, são os benzodiazepínicos, tá, pessoal? Assim, muito frequente, tá? Se o paciente tem alguma normalidade neurológica, ele tem algum déficit focal, ele tem algum evento isquêmico prévio, ele tem alguma limitação, né? Esse paciente tem sarcopenia, né, perda de força, doenças articulares, arritmia, né, na avaliação cardíaca, hipotensão postural sempre deve ser pesquisada, né? Aferição de PA em ambos os braços, a reaferição da PA após 3 minutos em ortostase, né? Avaliação dos pés é importante, que tipo de calçado aquele paciente utiliza, tudo isso, né? Mas também olhar para o ambiente do nosso paciente. Né, o rastreio de avaliação física, fazendo time de gap and go, manobras de equilíbrio usando posição de tandem e semitandem. Aqui tandem é um pé na frente do outro, semitandem é um pé ligeiramente à frente do outro ao lado. Né, o teste de sentar e levantar, tudo isso. Né, e o olhar para o ambiente. Né, qual é o tipo do ambiente, né, que esse paciente tem um ambiente que propicia risco de queda. Né, ele tem um ambiente com uma iluminação ruim, tem tapete solto em casa, tem fio no meio do caminho, ele usa calçado havaiana, né? Tudo isso é gatilho evitável. O banheiro, o box desse paciente é um box apertado de vidro, sem apoio, ou é aquelas cortinas soltas, ele pode se embolar naquela cortina e cair, né? Sempre perguntar, tá, pessoal, sobre isso e tentar entender qual é a condição de vida na casa desse indivíduo, se ele vive sozinho ou não, tá? Se ele tem ajuda para algumas atividades se for necessário, tudo isso é importante. Os principais fatores de risco são divididos em fatores intrínsecos e extrínsecos. Tá? O fator intrínseco é o dos próprios pacientes. Né? O principal deles é a história de quedas. Tá? Já ter tido mais do que uma queda no último ano é o principal fator de risco. Vocês já viram que um idoso com mais de 80 anos tem em torno de 50% de chance de queda, né? 1 a cada 2 vai cair. Mulher cai com mais frequência do que homem, tá? Que talvez por uma questão muscular mesmo. Tá? Avaliação de polifarmácia, uso de benzodiazepínicos, os grandes vilões, mas também antiarrítmico, digoxina, diurético, fazendo com que esse paciente tenha hipotensão postural, se ele faz o uso de algum sedativo, algum psicotrópico, às vezes até mesmo alcoolismo. Tá? Avaliação de hipotensão postural. Esses pacientes que vivem sozinhos têm como fator de risco isolado para queda o fato de ser solitário, tá? E aí acaba tendo como um fator importante a questão de estilo de vida solitário, porque
esses pacientes, se caírem, podem não conseguir se levantar do chão e lesões e consequências podem ser mais graves relacionadas à queda, tá? Eventualmente a gente vê isso aqui, tá? Condições médicas associadas ao aumento de risco de queda, né? Doença vascular, então, tanto doenças de grandes vasos ou de pequenos vasos, tá, pessoal? A gente pode falar de existência de AVC, a gente pode falar de infarto, a gente pode falar de doença arterial obstrutiva periférica, tá? Existência de artrite, artrite de joelhos, artrite, alterações nos pés, né? Qualquer artrite de articulações coxofemoral, tá? Alterações tiroidianas, então avaliação de tireoide endocrinológica desse paciente também, né? Diabetes. Esse paciente tem depressão, tá? Esse paciente tem DPOC, esse paciente tem vertigem, incontinência urinária e levanta várias vezes à noite, né, para ir fazer xixi e acaba caindo, né? Normalmente essas condições são bem frequentes nisso. Avaliação de marcha e mobilidade no paciente, tanto de padrão de marcha, quanto velocidade de marcha, quanto capacidade de se mover adequadamente no ambiente da consulta, quanto time to get up and go, né, quanto tempo esse paciente leva. Esse paciente leva menos do que 10 segundos, é um baixo risco de queda, né, um teste normal. Seria até 12,4, tá? Mas entre 12,4 e 20 segundos é um risco de queda, e maior do que 20 segundos é alto risco de queda, né? Síndrome de imobilidade, esses pacientes que caem têm normalmente medo de cair, e esse medo de cair pode ser um fator que faça um feedback positivo para novas quedas, tá? Porque eles acabam se limitando, caiu, né? Tem medo de cair, limita a atividade física, perde ainda mais massa muscular, se isola socialmente por conta do medo, e aí com isso tem mais medo de queda novamente, é a pitofobia, e acaba tendo mais risco de queda, tá? O medo de queda é a pitofobia. Alteração cognitiva, déficit visual, audição e propriocepção, e alterações nos pés, tá? Os pacientes têm dores nos pés ao caminhar, avaliação de calosidades, deformidades nos dedos, por exemplo, hálux valgo. Esses pacientes têm úlceras arteriais, venosas, alterações nas unhas, também aumenta a dificuldade de equilíbrio e levam a risco de queda. Pé plano, né, alterações aí na composição ortopédica dos pés. Esses pacientes têm alterações de sensibilidade nos pés, né, na avaliação do teste do monofilamento, pacientes diabéticos. Tudo isso faz parte da avaliação completa dos fatores de risco dos pacientes. E os fatores extrínsecos, que são os relacionados ao ambiente, né? Ambientes mal iluminados têm maior risco de queda. No Brasil, poucas são as casas que são planejadas, né? Então, isso, falta de planejamento de uma casa, o tamanho de uma porta, a localização do banheiro, esse banheiro ter um box de forma adequada, esse banheiro ter barra de apoio, esse banheiro não ter tapetes escorregadios ou áreas molhadas na casa devem ser planejadas para evitar circulação frequente, né? Tudo isso aumenta o risco de queda. Disposição de móveis baixos, que esses pacientes não tenham, por terem perda de visão periférica, a condição de identificar aqueles móveis, ou móveis que atrapalhem a locomoção, a circulação dos pacientes em casa, móveis instáveis que não sirvam como apoio para pacientes que porventura já têm uma necessidade aí de apoio de marcha, né, de dispositivo auxiliar de marcha, como bengala, andador, coisa do tipo, tá? Como que está a organização desse espaço, né? Tem objetos pequenos, escorregadios na casa, né? Tem fios ao redor, né, no ambiente que esse paciente transita. Eu já tive paciente que se enrolou no fio do ventilador, né, e fez um trauma sério, um trauma de face com hematoma subdural, tá? Tem tapetes em casa, né? A gente costuma brincar que o tapete na casa do paciente idoso tem que virar quadro. Ele tira do chão e põe na parede se ele gosta muito daquele tapete, tá? Não é bom que esse tapete fique no chão. Ah, mas eu não tiro do chão de jeito nenhum, então tem que fixar as pontas do tapete, né? Cama alta, esse paciente senta na cama e ele não consegue apoiar os pés no chão. É um risco, né? Ele vai se levantar sem encostar os pés no chão e tem maior risco de cair, né? Esse quarto à noite desse paciente onde ele dorme, tem uma luz sentinela, né, que fica ali abaixo do campo visual desse paciente para ajudá-lo, né, a ter menor risco de queda, né, por questões de alterações visuais e acomodação em ambientes mais escuros ou muito claros, né. As cadeiras podem ser, ou se forem muito baixas é um problema para esse paciente se levantar, ou se forem muito altas pela mesma razão da cama alta,
tá? Assim como o vaso sanitário tem que ter em torno ali de 43 a 45 centímetros de altura, de forma que esse paciente consiga se sentar de forma adequada no vaso sanitário. Às vezes à frente ou ao lado do vaso sanitário uma barra de apoio para ele poder conseguir levantar e se sentar com segurança. Às vezes esse paciente vai apoiar no vaso sanitário num móvel que ele tem no banheiro e esse móvel está mal instalado, tá? Não está fixo, não está estável e acaba caindo. Casas com degraus, né? Casas com muitas escadas, muitos degraus, muitos desníveis. E como são os corrimões, perdão, quase que eu vou regravar aqui só por causa disso. Como são os corrimãos dessa casa, né? Esses corrimãos eles se estendem até antes do primeiro degrau e até após o último degrau, né? Uso de calçado, tá, pessoal? O idoso tem que usar calçado fechado, certo? Ou calçado que tenha fitas de segurança na parte de trás. Não pode ser sandália havaiana, não pode ser crocs, não pode ser calçado que dificulte a deambulação do paciente, tá? Muitas são as complicações, a fratura é a principal delas, né, principalmente de ossos longos, mas pode acontecer TCE grave também. Os pacientes podem ter hemorragias importantes, perda de confiança, independência, se tornarem mais limitados, se isolarem, alterações neuropsiquiátricas, principalmente depressão, síndrome de imobilidade, complicações da síndrome de imobilidade como risco de broncoaspiração, lesão por pressão, uma série de condições, tá? E risco de morte pela própria queda, tá? A avaliação do paciente é importante, tá? Para a gente encerrar aqui essa missão, né? Olhar para o paciente que tem queda, entendendo a circunstância da queda, né? Qual foi o local, qual foi a hora, como é que esse paciente estava, quais foram os mecanismos de queda, tinha ou não testemunha. Na avaliação de queda, como é que essa queda aconteceu? Esse paciente perdeu consciência, ele teve tontura, ele teve sintomas premonitórios de queda, palpitação, taquicardia, diplopia, escotoma cintilante, sudorese. Essa queda é pós-prandial, é pós-medicação, é após se levantar, né? Qual que é o fator ambiental dessa queda? Né? Esse paciente escorregou, ele foi empurrado ou se sentiu como se tivesse tomado um empurrão? Tem algum sinal de maus tratos, né? Esse paciente tem múltiplos hematomas, por exemplo, esse paciente tem múltiplos atendimentos naquele setor de emergência por causas semelhantes, o paciente tem história de hematomas, né? Ou é uma queda de própria altura, ele conseguiu se proteger antes de cair ou ele foi de cara no chão, né? Ele ficou imóvel ou conseguiu se levantar depois da queda, né? Essa casa desse indivíduo tem algum dispositivo que identifique a ocorrência de quedas, né? A gente vai ver aí no simpósio de gerontecnologia que existem alternativas nesse sentido, né? Esse paciente teve como entrar em contato com algum familiar caso ele tenha caído, né? No exame físico, na anamnese, como é que era esse paciente antes da queda em relação às suas atividades de vida diária? Ele usa algum dispositivo auxiliar de marcha, né? Bengala, andador, muleta? Tem história de fratura já? Né? É um paciente com múltiplas doenças, faz polifarmácia, cardiológico, neurológico, ortopédico, tem alguma alteração, né? É muito importante, né? Como missão mesmo, a gente transformar essa condição da espiral de declínio dos nossos pacientes em um ciclo de tentar manter esses indivíduos funcionais, né? Rever medicação, tratar as condições associadas, propor exercício de força, adaptar o domicílio dos pacientes, ambiente desses pacientes, porque cair é um somatório de tendência, que é a condição intrínseca do idoso, que já tem ali uma tendência à queda, com a oportunidade, que é uma relação do ambiente em que aquele indivíduo vive. Nos idosos prevalece tendência porque eles têm fatores de risco intrínsecos relacionados à queda, mas é possível abordá-los prevenindo a tendência e também reduzindo a oportunidade para ocorrer a queda, né? Acho que esse é o recado, né? Assim, como médicos, a gente tem que ter essa atenção a uma avaliação ativa, aplicar escalas de avaliação de mobilidade, exame físico, pesquisar sempre hipotensão ortostática, equilíbrio, revisar a medicação, tá? Principalmente benzodiazepínicos e medicações que estejam associadas à hipotensão, às vezes uma tansulosina que o paciente usa por um prostatismo, hiperplasia prostática, tá? Ao tratar a visão e a audição, tá?
audição também tem uma relação direta com equilíbrio, né? Problemas de pés, identificação de calçados de risco, tá? Tratar a hipotensão ortostática é uma coisa que a gente fala na aula de exame físico do idoso, né? Problemas cardiovasculares, estimular a prática de exercício físico, que seja uma caminhada, mas também propondo treino de equilíbrio e marcha, fisioterapia, contra-resistência, academia mesmo, né? As academias deviam estar cheias aí de idosos e a gente sabe que é o público que menos frequenta, né? Mas o Pilates vai muito bem também, é uma atividade física ótima, tá? Modificar o ambiente, eu gosto muito de fazer visita domiciliar porque eu consigo ver a casa do paciente e eu já vou propondo mudanças lá, né? Tem que ter barra de apoio aqui, tem que ter piso antiderrapante, vamos organizar esses móveis, vamos tirar esses fios da frente, né? Cor e textura que sejam mais contrastantes no chão em mudanças de ambiente ou mudança de nível. A cama tem que estar em nível adequado para o paciente conseguir encostar o pé no chão, tá? Porta e ambiente interno não deve ser trancada. Isso daqui eu recomendei recentemente para um paciente que é muito idoso, com alto risco de queda, e que toma banho com porta trancada. Eu falei, olha, não é uma boa, deixa a porta aberta, né? Pode ser necessário alguém ter acesso facilitado para auxiliar o idoso se ele cair, né? E essa paciente, inclusive, tinha já tido uma queda no banheiro. E a prevenção de quedas diretamente, existe aqui o Dia Nacional de Prevenção de Quedas, Mundial de Prevenção de Quedas, né, 24 de junho, né, e alguns relatórios aqui de orientação para os pacientes, né, tirar tapete solto, desfiado, né, tropeço e evitar usar fixados ou colocar na parede mesmo, número de fios, tá, sapato fechado, tapete antiderrapante no banheiro, chuveiro, cozinha, onde tiver área molhada. Se for piso irregular, liso, úmido, evitar andar nessas áreas, tirar obstáculos do chão, às vezes até mesmo animais de estimação, tá, pessoal? Deixar uma luz acesa durante a noite para facilitar a locomoção, a luz sentinela, escada, corredor, corrimão dos dois lados, né? Se necessário, usar algum instrumento de apoio como bengala, muleta, andador, tá? Avaliação correta da utilização disso daqui. É uma atividade que a gente vai fazer, tá? Telefone em lugar acessível, dispositivos de identificação de quedas, às vezes uma Alexa que tem contato de emergência, tá? Esperar o ônibus parar para subir ou descer completamente, tá? Não encerar a casa e, se caiu, procurar assistência médica. Esses são os recados que vem aqui nesse Dia Mundial de Prevenção de Quedas. No mais é isso, pessoal. Obrigado aí. Bons estudos para vocês.